pessoal, a gente tem aqui uma questão falando sobre o efeito térmico, né, que a gente observa na dissolução de algumas substâncias em solventes específicos, né? No caso aqui, o solvente é a água, né? A gente vai trabalhar com duas soluções aquosas, uma de cloreto de potássio e a outra de cloreto de cálcio. Moçada, esse gráfico, né, ele está mostrando como varia a temperatura em função do tempo durante a dissolução dessas duas substâncias, né? Então vocês devem observar que o gráfico mostra que na dissolução do cloreto de cálcio a temperatura aumenta, a temperatura do sistema aumenta. Então essa dissolução ela é o quê? Endo ou exotérmica? Ela é exotérmica. Uma transformação exotérmica, ela tem que aumentar primeiro a temperatura do sistema, né, para o sistema ficar numa temperatura mais elevada que as vizinhanças, para o calor fluir do sistema mais quente para as vizinhanças, né, que estão numa temperatura mais baixa. Então vamos representar aqui, ó, num diagrama de entalpia, olha, entalpia, né? Bom, podemos pôr entalpia padrão. Aí neste patamar aqui, a gente pode colocar o cloreto de cálcio sólido, né? Antes da dissolução. Como a dissolução é exotérmica, né, o cloreto de cálcio dissolvido em água, ele apresenta menor entalpia, tá? Então, a entalpia de dissolução do cloreto de cálcio, né, ela é um fenômeno exotérmico, tá? O ΔH de dissolução, ele é negativo, né? Eu descobri isso porque a temperatura do sistema está aumentando. Já o cloreto de potássio, ele tem uma dissolução endotérmica, né? Porque a temperatura do sistema, gente, diminui durante a dissolução. Quando uma transformação acontece espontaneamente, diminuindo a temperatura do sistema, né, logo em seguida, né, vem energia em forma de calor das vizinhanças para o sistema, tratando-se então de um fenômeno endotérmico. Se a gente fizer um gráfico semelhante para a dissolução do cloreto de potássio, a gente vai ter que colocar o cloreto de potássio sólido num patamar de menor entalpia e o cloreto de potássio dissolvido em água num patamar de maior entalpia. Então a setinha ela aponta para cima. O ΔH de dissolução do cloreto de potássio, ele é positivo, né? Então, gente, os dados estão me mostrando que a dissolução do cloreto de cálcio é exotérmica. Vamos colocar aqui, ó, né? Fenômeno exotérmico, ele aumenta a temperatura do sistema, né? Primeiro, para que o sistema possa perder calor para as vizinhanças. E o mesmo gráfico está me mostrando que a dissolução do cloreto de potássio, ela é endotérmica. Quando uma transformação endotérmica acontece espontaneamente, a temperatura do sistema tem que diminuir, tem que ficar menor que a temperatura da vizinhança para que o calor possa fluir espontaneamente do mais quente, vizinhança, para o mais frio, que é o sistema, né, em que acabou de acontecer a transformação. Bom, então vamos analisar as alternativas. Considerando-se as informações fornecidas por esse gráfico e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que, letra A, a dissolução do cloreto de cálcio diminui a energia cinética média das moléculas de água. Errado, gente. A dissolução do cloreto de cálcio, ela faz a temperatura do sistema aumentar e a energia cinética média só depende da temperatura. Então, gente, se a temperatura aumenta durante a dissolução do cloreto de cálcio, a energia cinética média também aumenta. Isso aqui está errado, ó, tá? Na letra A. Na letra B, está falando que a dissolução do cloreto de potássio é um processo exotérmico. Falso, gente. É um processo endotérmico. Um processo onde a temperatura abaixa espontaneamente, ele é endotérmico, né? Porque o calor vai fluir da vizinhança para o sistema, que está numa temperatura mais baixa. É o contrário. Gente, não pode confundir esse diagrama aqui
com o diagrama, com a curva de solubilidade. Senão você vai tirar conclusões erradas. Esse diagrama só está mostrando como varia a temperatura do sistema, né, na dissolução desses dois solutos. Vejamos a letra C. A entalpia de dissolução do cloreto de cálcio é maior que zero. Errado, gente. Ela é negativa. Ela é menor que zero, né? Como a gente concluiu aqui, ó, né? ΔH negativo, né? Tudo bem, a temperatura aumentou, né? Mas a variação de entalpia é menor que zero. Gente, a letra D fala que a solubilidade do cloreto de potássio aumenta com o aumento da temperatura. É verdade, gente, porque a dissolução do cloreto de potássio, ela é endotérmica. E um fenômeno endotérmico, ele fica mais espontâneo com o aumento da temperatura. Então, quando a gente aumentar a temperatura, maiores quantidades de cloreto de potássio vão se dissolver, sendo, portanto, correta a letra D.